MBox, da plataforma Mobox, que é um ecossistema de jogos NFT criado na rede Binance Smart Chain. Antes da gente acessar o gráfico para a gente fazer a análise da Mobox, vamos entender melhor o que é esse token, o que é essa plataforma. Ela é uma combinação de DeFi com jogos NFT, que acaba criando uma plataforma de jogos grátis para ganhar, mas não só em pontuação, em cripto. Então é uma plataforma de jogos para ganhar sem perder aquela cara de jogos grátis. A plataforma Mobox, ela foi criada para conectar cada metaverso por meio de NFTs e também melhorar a utilidade dos NFTs que pertencem aos títulos de jogos blockchain. Enfim, é a tecnologia dos jogos, faz parte da nova ramificação do mercado de criptomoedas, que são as game coins. E este aqui é o site dela. Então aqui no site você vai se registrar, vai fazer o login e vai ver o quê? Aqui os jogos. E aqui tem o marketplace dos NFTs, onde você pode comprar novos personagens. Enfim, aqui dá para você fazer uma feira. Como ela foi criada pela Binance Smart Chain, ela vai aceitar diversas criptomoedas. Vamos voltar aqui para Home, porque ela tem aqui dentro também dessa plataforma, além dos jogos, do marketplace, ela também tem uma micro exchange aqui dentro. Por quê? Porque ela aceita diversas criptomoedas. Então tem coisas que você só vai poder comprar com BUSD, coisas que você vai poder comprar com MBox. Então aqui tem a exchange. Para quê? Para você poder trocar. Eu não tenho conta aqui, não estou registrada, por isso que toda hora ele está pedindo para eu conectar minha carteira. Essas são as criptomoedas aceitas aqui dentro do jogo. Então, BNB, Bitcoin, Ether, esse USD aqui, que é uma stablecoin direto da Binance, o USDT, DAI, esses três, na verdade, aqui, o SDC também, são stablecoins, moedas estáveis lastreadas em dólar. E claro, né, também aceita MBox, que é o token nativo da plataforma, e a criptomoeda aqui, que já caiu aí uns 99%. Além disso, aqui dentro também você pode dar liquidez para essa plataforma. Aqui é para depositar, aqui é para retirar a grana daqui de dentro. E aqui é para fazer stake, quando você deixa uma criptomoeda lá quietinha e ela vai, entre aspas, criando novas. É como uma poupança de criptomoeda. Enfim, eu vou deixar esse link aqui na descrição e você vai poder acessar melhor isso depois. E se você quiser que seja feito um tutorial completo sobre essa plataforma Mobox, é só você pedir nos comentários, que se tiver bastante gente pedindo, a gente vai fazer com certeza. Beleza, essa é a plataforma, mas além disso, eu notei uma coisa, que é o que nos interessa enquanto investidores. Aqui no DApp Radar, ela é a quinta colocada no ranking dos DApps, ou seja, dos aplicativos descentralizados. O que isso quer dizer? Existem muitos aplicativos. Então, se ela está no quinto lugar já, significa que ela está tendo um crescimento bem interessante. Só nos últimos 30 dias, a quantidade de usuários dessa plataforma aumentou 297%. E o volume em BNB aumentou 82%. E isso, dentre várias outras coisas, toda a funcionalidade trouxe ela aqui para o quinto lugar na classificação geral. Em relação a games, ela fica com o quarto lugar. E em desenvolvimento de Binance Smart Chain, em segundo lugar. Então ela está tendo um crescimento bem interessante. Mas por se tratar de uma game coin, eu sei que tem muitas pessoas que ficam comparando a Mobox com a Axie Infinity. Para ela chegar ao market cap da Axie Infinity, ela precisa ganhar 6 vezes o capital de mercado que ela tem hoje, que é 136 milhões de dólares. Que se tratando de jogos, quando isso cai na popularidade, não é uma coisa tão difícil assim. Depois a gente vai ver melhor no gráfico se isso é possível, se é impossível, que valor seria esse.
E aqui hoje a gente está fazendo um pouco mais de análise fundamentalista, mesmo assim não se aprofundando completamente, porque eu poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro falando, procurando sobre ela, vendo mais profundamente sobre esse projeto, mas eu trouxe só os pontos principais para a gente observar. E outra coisa que eu pude ver é que ela é certificada pela CERTIC. Aqui na CERTIC a gente consegue ver qual é o ranking dela em relação aos projetos que estão na fila de certificação ou nos que já foram certificados. Ou seja, no ranking total, ela está na posição 446. O score dela, ou seja, a pontuação de segurança, é 89. E aqui eu começo a talvez me preocupar um pouco, porque de tudo que a gente vê aqui em relação aos erros, foi encontrado 36 erros. O que a CERTIC faz? Ela analisa todo o código-fonte, procurando por erros e pontuando o que tem de bom, de seguro nesses códigos. Então, ela pontuou 36 erros. Desses 36, 42% já foi resolvido. Mas aí tem um porém. O que são esses erros? Eles são erros graves, são erros leves. E aqui tem a classificação. Foram encontrados 2 erros críticos. E um deles já foi resolvido. Mas, veja bem, esses erros são em relação à centralização de privilégio. Como funciona isso? Centralização de privilégio. Quer dizer o quê? Uma rede, ela pode ser descentralizada e ainda assim o desenvolvedor principal inserir dentro do código autorizações especiais para ele, que não vão agir dentro de um consenso. Quem acompanha a Start Crypto sabe que nós não curtimos muito lances centralizados, né? Tem mais um porém, essa é uma criptomoeda muito nova. Então, no que isso implica? Que esses erros, eles podem ser resolvidos facilmente com a colaboração de quem está realmente desenvolvendo. Tanto que 42% já foi resolvido. Então, olhando aqui de uma forma fundamentalista, antes mesmo de olhar o gráfico, de ver se está no bom preço de compra, antes de terminar de ver esse relatório, apesar de ser um projeto legal, ser um projeto super tecnológico, inovador, eu preciso manter uma certa cautela. Ela tem uma volatilidade interessante para ser uma moeda de trade. Então, quando a gente faz o trade, que são ali compra e venda de curto período, não tem essa preocupação. Não importa muito se a criptomoeda ela é segura, se ela não é. O que interessa é você saber analisar para entrar na hora certa e sair na hora certa, beleza. Mas existem muitos seguidores nossos que fazem investimento de longo prazo. Então aqui é uma possibilidade sim de diversificar a carteira, mas tem todo esse porém em relação à segurança. Eu ponderaria, sabe? Colocaria uma certa porcentagem e aí, conforme vai acompanhando aqui, se isso vai sendo resolvido, depois de, sei lá, 60%, 70%, aí sim entraria mais. 100% resolvido, principalmente esses erros aqui de centralização, aí sim poderia entrar com um capital um pouco maior, até porque o score dela é abaixo de 90. E aqui tem outro ponto, que a gente vê como é medida essa pontuação. Ela é uma criptomoeda muito boa, porém, olha onde ela tem pontuação baixa. Exatamente na parte de segurança. A gente pode ver isso tanto aqui quanto aqui, essa queda. Olha só, ela vem muito perto do 100, ó, 96, 94, 90, 95, 100. E aqui na segurança, que é uma das coisas mais importantes para quem investe no longo prazo, é a parte mais baixa que tem, 73 a pontuação. Tanto que aqui ela está no vermelho em relação à segurança. Então não importa o quanto um projeto pareça ser fodástico, o papel aceita tudo. Não importa o que você diga, o papel vai aceitar que você escreva aquilo. A volatilidade de mercado, nota máxima.
Ou seja, é uma ótima moeda. Mas para quê? É uma ótima moeda de trade, porque ela ainda não tem uma segurança necessária para ser moeda de hold. Mas lembrando mais uma vez que a CertiK analisa o código-fonte. Então, isso são erros, são problemas que podem ser resolvidos. E tem outra coisa importante aqui, ó, que você pode ver o PDF. O PDF é onde eles relatam todos os erros, tudo o que eles identificaram e eles mostram o que pode ser feito em relação àquilo que eles encontraram. Quando eles mostram que teve tal erro, eles falam qual pode ser a solução para esse erro. Aqui, por exemplo, descrição, recomendação, que aqui foi detectado o quê? Proprietários privilegiados, que é coisa que o consenso todo pode decidir, mas uma pessoa ou uma organização pode barrar ou fazer outra decisão, ou seja, centraliza todo o poder de escolha. E não é esse o intuito. Bom, mas sem mais delongas, vamos ver então o gráfico da M-Box, se a gente consegue analisar essa criptomoeda que é tão recente no mercado. O gráfico da M-Box ainda está em formação, esse é o gráfico diário, e a gente vê aí que foi lançada na Binance no dia 19 de agosto. Sempre que tem um lançamento, primeiro, assim, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, tem uma valorização muito acentuada e irreal. Aqui rolou uma lateralização, né, para consolidar esse preço e voltou a subir loucamente. Só que são coisas que não se sustentam. Tanto que depois, quando caiu aqui a níveis anteriores. Mas a gente pode ver que caindo a níveis anteriores formam também suportes. Aos poucos vai formando suportes aqui. E esse daqui é um ponto interessante. Porque olha só, a M-Box subiu aqui e depois quando ela caiu sem parar, ela parou aqui. Ou seja, a força vendedora não aceitou vender abaixo desse preço. Mas até aí tudo bem, a gente só tinha esse ponto e antes desse daqui nós tínhamos isso. Então aqui a gente já forma uma faixa de suporte. Na real, desde aqui, né? Que foi o ponto em que caiu 2 dias após a listagem, caiu até aqui e lateralizou, começou a subir novamente. Então a gente tem daqui até essa faixa amarela. Quando bateu aqui, não aceitou cair abaixo. Começou a subir aqui novamente, se valorizando e fez esse canal de baixa e não aceitou novamente vender abaixo desse preço. Isso indica o quê? Que tem uma quantidade de holders e stakers considerável aqui. E quem faz toda essa venda então? Pequenos investidores ou novos investidores, né, eufóricos, que compraram aqui e a maioria acabou vendendo ainda no prejuízo. Por que eu não estou considerando isso daqui por enquanto? Porque aqui é o preço de listagem, ela não caiu a esse nível e depois subiu. Ela já foi listada a esse preço. Uma criptomoeda pode cair abaixo do preço de listagem? Pode. A M-Box vai cair abaixo do preço de listagem? Não sei, depende do que o Bitcoin vai fazer. E aqui ele está fazendo um pavio grande, confirmando mais uma vez esse suporte intermediário. Mas claro, né, a gente vai ter que ver quando essa vela fechar. M-Box e a sua LTB, que é o que? Linha de tendência de baixa. Só que a linha de tendência de baixa dela ainda é muito relativa, por aquele motivo que eu falei, que ela é uma criptomoeda muito nova. Essa aqui é a mais considerável linha de tendência de alta da M-Box. E veja só o que acabou de acontecer no dia de hoje. Essa linha de tendência de alta que vinha levemente, ela acabou de ser rompida. Se essa vela fechar aqui abaixo, até dessa linha, o negócio vai ficando complicado, porque indica uma baixa ainda mais acentuada. Por quê? Porque rompeu abaixo da linha de tendência de alta. Ela está fazendo o que agora? Ela está no processo de encontrar o fundo, porque
ela foi listada já num preço mais alto aqui, em 1,95, 1,96. E claro, teve período de consolidação, mas se a gente for desenhar o que rolou aqui, foi uma flâmula de alta. Tanto que depois que ela foi confirmada aqui, ela subiu até o dobro desse mastro anterior. Quando começa o processo de correção, ele vai ter que excluir, fazer uma limpa em todos os eufóricos e gananciosos. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar os holders e os stakers. E aí a volatilidade dela vai se dar em torno de quê? Em torno dos traders. De quem continua fazendo day trade, swing trade com ela. Porque tem muita gente que acaba comprando aqui em 7 dólares, 8 dólares, pensando que vai chegar a 300 dólares ali naquele mesmo dia, que não tem a mínima noção de como as coisas acontecem. O preço dela hoje está em 4 dólares e 52 centavos. Isso faz com que o market cap dela seja em torno de 130 milhões de dólares. Comparando ela com a Axie Infinity, ela tinha que se valorizar 6 vezes aproximadamente, para ficar aí na casa dos 800 milhões de dólares. Claro, de capitalização de mercado. Então, a MBOX deveria valer aproximadamente 28 dólares. Para ela chegar a 28 dólares, vai longe. Só em termos de comparar ela com o Axie Infinity. Por quê? Porque também é uma game coin. Para chegar a isso, ela tinha que se valorizar mais de 500%. Isso quer dizer sextuplicar o market cap, ou seja, o capital de mercado, o dinheiro investido nela. Tem que ter 6 vezes mais do que tem hoje. Aproximadamente, né? Porque hoje tem 130 milhões de dólares. Essa FIBO aqui é a FIBO 23. Ela respeitou aqui, inclusive é o limite da LTA, a linha de tendência de alta. Ela respeitou aqui nessa última queda. Conforme a Fibonacci, o próximo nível seria o próprio preço de listagem. Outro ponto interessante, a FIBO 38 serve bem como resistência. Veja só, essa vela abriu, voltou aqui na FIBO 38, respeitou e fechou acima da LTA. Seria interessante essa próxima vela também fechar aqui hoje às 9 horas. Anteriormente, também segue aqui como uma boa resistência. Vem um suporte um pouco mais fraco, mas é mais forte como resistência. Ou seja, vai ser um pouquinho difícil passar dos 5 dólares e 50 centavos. As EMAs de longo período a gente não vai poder aplicar porque ela não está a tempo suficiente na corretora. Então, a gente pode ter uma noção melhor com EMAs de curto período. Tanto curto quanto médio apontam levemente para baixo e começam a se distanciar. Então, a gente pode acabar vendo uma queda um pouquinho maior, dependendo, é claro, também do nosso amigo Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin rege o mercado. Ainda mais que a MBOX é listada na Binance, que é a maior corretora do mundo. É onde tem mais capital de trade. Eu fui olhar o mensal e a gente nem tem como analisar o mensal aqui. É somente análise de curto período para a MBOX mesmo. Então, qual é a primeira resistência que ela tem que passar? É essa dos 5 dólares e 56 centavos. Depois ela vai ter a resistência maior um pouquinho aqui nos 6 dólares e 65 até os 7 dólares e 53. Esse ponto vai ser o ponto provavelmente de maior resistência aqui para o curto período. Porque esse é o ponto onde tocou aí praticamente 3 vezes na linha de tendência de baixa e não conseguiu ultrapassar acima. Se não conseguiu nem ultrapassar, muito menos se consolidar. E também coincide com a FIBO 05. Após isso, a nova faixa de resistência vai estar aqui em cima, entre a FIBO 78 em 9 dólares e 30 e 9 dólares e 53. E depois, é lógico, a gente tem a resistência master aqui em 11 dólares e 30 centavos.
E aí sim, passando disso, a gente consegue chegar aí em 13 dólares e 80, 15 dólares e 16, 17 dólares, enfim, os 20 dólares. E para chegar ao que a X é hoje, aí temos que atingir aqui o nível 3, 29 dólares e 91 centavos. E antes disso passar por outras resistências intermediárias entre o nível 2 e o nível 3 da FIBO. A dificuldade disso eu já expliquei, mas nada é impossível no médio e longo prazo. Tudo vai depender do marketing que vai ter essa criptomoeda, do desenvolvimento, da reparação daqueles erros de segurança que eu citei anteriormente. E, lógico, da recuperação do Bitcoin em relação ao que está acontecendo hoje no mundo. Mas ela é uma moeda bem interessante para trade. Olha só a oscilação dela só hoje. Somente hoje, ela oscilou 23%. Então, se a gente pegar o gráfico de 4 horas aqui, ela caiu até esse nível, depois ela subiu até esse nível, 17%. Depois daqui, onde ela tinha subido 17%, ela caiu 16%. Assim como ela é uma ótima moeda para trade, ela também pode ser muito perigosa. Então é sempre interessante deixar um stop muito bem posicionado e só entrar no trade, ou seja, só entrar na operação quando você tiver 100% de certeza da sua análise. Vamos tirar essa FIBO daqui e, lógico, como a gente está olhando no curto período, vamos olhar o gráfico de 4 horas para ver se a gente consegue pontos mais interessantes de suporte, além desses últimos que a gente viu. Aqui nós temos um ponto bem marcado e aqui nós temos outro ponto muito bem marcado, que não aparece para nós no diário. Inclusive, tirando o zoom, se essa vela aqui fechar acima daqui a pouco, a gente vai ver um fundo duplo, ou seja, um padrão W, que pode levar ela até acima dessa resistência aqui, que seria uma excelente recuperação. Então, é um projeto que tem bastante potencial, é um projeto muito interessante. No curto período, ainda indica uma possível queda. Eu vou deixar demarcadas a LTA e a LTB. Aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência. Vamos tirar essa faixa, vamos deixar as resistências sozinhas. Aqui uma outra faixa de resistência, aqui a mais forte no curto período. E aqui em amarelo ficaram as resistências de médio e longo período. Então vamos lá, possibilidades de queda. Aqui temos mais uma possibilidade. Depois, se caso ele passar aqui de 3 dólares e 66 centavos, ele não tem outros suportes por aqui. Ele só tem direto o preço de listagem, em torno de 1 dólar e 96 centavos. Então, pontos de queda. Se consolidar abaixo desse nível aqui, que é um nível maravilhoso de suporte, vou até deixar essa linha mais espessa, em uma cor mais forte, porque é um suporte bem interessante, onde ele já encontrou 1, 2, 3 pontos. Se ele passar abaixo e consolidar, ele busca 3 dólares e 95 centavos. Se ele consolidar abaixo de 3,95, ele busca 3,66. E se acaso ele continuar caindo, ele vai buscar 1 dólar e 96 centavos. Para subir, a mesma lógica, 5 dólares e 57 centavos, se ele consolidar acima de 4 dólares e 16 e conseguir fechar acima dessa LTA aqui. Após isso, 6 dólares e 65, consolidando acima, 6,93, depois 7,56. Depois, a maior resistência que ele vai ter é entre 9 dólares e 30 e 9 dólares e 53 centavos. Para poder, então, chegar nos 11 dólares e 34, 13 dólares e 84, 15 dólares com 15, 17 dólares com 5 centavos, 20 dólares e 61 centavos. No longo prazo, 29 dólares e 92 centavos. É lógico que
essa criptomoeda tem uma oscilação muito grande, ou seja, uma volatilidade muito grande. Então, não entre nessa criptomoeda de cabeça. Por quê? Porque toda essa análise que eu fiz aqui, ela não vai adiantar se você estiver olhando um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 1 hora. Porque aqui eu estou vendo as probabilidades no gráfico diário. Então, não use isso como dica de investimento. Se você não sabe usar outros indicadores que te confirmem uma entrada ou uma saída, não entre. Em criptomoedas de alta volatilidade, você precisa ter certeza do que você está fazendo. Então, para saber aproveitar cada oportunidade do mercado em diferentes tempos gráficos, não só no longo e médio prazo, se você quiser aproveitar também no curto prazo, você precisa dominar todas as técnicas, todos os indicadores, que vai ir muito, muito, muito além do que eu consigo ensinar aqui em 1 hora, em 30 minutos. E essas são as probabilidades para MBOX, essas são as probabilidades para o Bitcoin. E tanto para um quanto para outro dependemos da confirmação do que vai acontecer mundialmente. Muito obrigado por ter assistido. O seu like é muito importante para ajudar a ranquear esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, para nunca perder nenhum conteúdo. Muito obrigada e até a semana que vem.